Existe uma passagem no Antigo Testamento que, para ser sincero, considero uma das mais chocantes de toda a Bíblia. Talvez não seja adequada para um público mais jovem. Antes de continuarmos, é importante alertar que o conteúdo deste vídeo pode não ser apropriado para todas as idades e pode despertar memórias dolorosas. A história está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitos conheçam o capítulo 19, poucos se aprofundam na narrativa completa. No entanto, acredito que há lições valiosas que podemos extrair, mesmo de uma história tão perturbadora. Primeiro, vou contar os eventos de forma dramática e, em seguida, analisaremos as lições que ela nos ensina. Acompanhe comigo. No livro de Juízes, capítulo 19, é narrado que, na época em que Israel não tinha rei, um levita que vivia nas montanhas de Efraim tomou para si uma concubina de Belém, em Judá. É importante entender que esse levita morava ao norte de Israel, enquanto sua concubina ou esposa residia ao sul, em Belém. A história prossegue contando que a mulher foi infiel ao levita, abandonando-o e retornando à casa de seu pai, onde ficou por 4 meses. Decidido a reconciliar-se, o levita viajou desde Efraim até Belém para trazê-la de volta. Ao chegar a Belém, o pai da mulher o recebeu com grande hospitalidade, insistindo que ele ficasse por vários dias. O levita tentou partir com sua esposa, mas o pai dela sempre pedia que ficassem mais uma noite. Isso se repetiu até que, finalmente, o levita decidiu retornar para casa. E é aqui que a tragédia começa a se desenrolar. Durante a viagem de volta, ao se aproximarem de Jebus ao anoitecer, o servo sugeriu que passassem a noite na cidade jebusita. O levita, porém, recusou, alegando que não se hospedaria em uma cidade estrangeira. Eles decidiram seguir até Gibeá. Ao chegarem lá, já era noite, e ninguém se ofereceu para hospedá-los. Na cultura israelita, a hospitalidade era um valor fundamental. Por fim, um idoso os encontrou na praça e, ao saber da situação, ofereceu sua casa para que passassem a noite. O levita agradeceu, dizendo que precisavam apenas de um lugar para descansar e alimento para seus animais. No entanto, a história toma um rumo sombrio. Durante a noite, homens perversos da cidade cercaram a casa, exigindo que o idoso entregasse seu hóspede para que pudessem abusar dele. O idoso tentou dissuadi-los, oferecendo sua filha virgem e a concubina do levita para evitar que cometessem tal atrocidade contra o homem. O que acontece a seguir é inimaginável. No versículo 25, lemos que, diante da insistência dos homens, o levita entregou sua concubina. Eles a violentaram e a maltrataram durante toda a noite. Ao amanhecer, a abandonaram. Agora, você entende. Porque destaquei que este vídeo pode ser inadequado para menores e pode despertar lembranças dolorosas. Imagine o sofrimento dessa mulher, desonrada repetidamente. Ela conseguiu arrastar-se de volta até a porta da casa onde estava seu senhor, mas caiu exausta, sem forças para entrar. Ao amanhecer, o levita abriu a porta para continuar a viagem e encontrou sua concubina caída, com as mãos estendidas até o limiar. Quando ele ordenou que ela se levantasse, não houve resposta. A mulher havia morrido. O relato continua de forma chocante. O levita levou o corpo dela para casa, pegou um cutelo, dividiu o corpo em 12 partes e enviou cada uma para diferentes regiões de Israel. Todos que viram ficaram horrorizados, afirmando que algo tão terrível nunca havia acontecido desde o êxodo do Egito. Após o trágico acontecimento, o levita não apenas mutilou o corpo da concubina, mas também anexou uma carta a cada parte, enviando-as às 12 tribos de Israel. Nas cartas, ele detalhou o ato horrível cometido pelos homens da tribo de Benjamim. Quando as outras tribos receberam as partes do corpo e leram as cartas, ficaram chocadas, afirmando que algo tão terrível nunca havia ocorrido em sua história.
Essa história continua nos capítulos 20 e 21 do livro de Juízes. E há muito, mas para explorar, vamos extrair algumas lições importantes. A primeira é que quando falta responsabilidade em nossas vidas, há uma forte tendência ao desvio. Juízes 19 destaca isso ao mencionar que naqueles dias não havia rei em Israel. Quando não nos sentimos responsáveis por nossas ações, tendemos a seguir caminhos destrutivos. A ausência de responsabilidade nos leva a acreditar que podemos agir impunemente, sem prestar contas a ninguém. Esse era o contexto de Israel. Naquela época não havia rei e as leis não eram respeitadas. O resultado foi uma série de eventos desastrosos. A segunda lição é a importância de tratar cada ser humano como portador da imagem de Deus. Na narrativa, o idoso demonstra uma visão distorcida ao afirmar que seria errado prejudicar o homem, mas que poderiam fazer o que quisessem com sua filha e a concubina. Essa mentalidade reflete a crença de que a vida de algumas pessoas vale mais que a de outras. É fundamental reconhecer que cada indivíduo carrega a imagem de Deus e merece dignidade e respeito. A terceira reflexão é que, à medida que nos afastamos de Deus, nos tornamos mais suscetíveis a cometer atos que nunca imaginaríamos. O livro de Juízes mostra uma nação que se distanciava progressivamente de Deus, e os capítulos 19 a 21 representam o ápice desse afastamento. Essa narrativa serve como um alerta: se não mantivermos uma conexão próxima com Deus, podemos nos desviar e cometer coisas que antes nos pareceriam impensáveis. Infelizmente, a história se complica ainda mais. No capítulo 20, eclode uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim, devido ao ato horrível cometido por esta última. A batalha resulta na morte de milhares de pessoas. No final, restam apenas 600 homens da tribo de Benjamim. No capítulo 21, as outras tribos sentem compaixão pelos benjamitas, preocupadas com sua possível extinção. No entanto, isso gera um novo problema. Os 600 homens sobreviventes não têm mulheres para se casarem e perpetuar sua tribo. Essa situação nos traz uma quarta lição: toda decisão errada traz consequências inevitáveis. As escolhas dos benjamitas e das outras tribos resultaram em uma série de eventos trágicos. Cada decisão, boa ou má, molda nosso futuro. Frequentemente, somos obrigados a enfrentar as repercussões de nossas escolhas passadas. A história continua mostrando como os israelitas tomaram outra decisão errada, permitindo que os benjamitas sequestrassem mulheres durante um festival. Esse evento ilustra como uma má decisão pode levar a outra, criando uma cadeia de consequências desastrosas. Ao analisar essa história, fica claro quantas pessoas foram prejudicadas por uma única decisão equivocada. Alguns homens de Benjamim enfrentaram consequências merecidas, mas muitos inocentes também sofreram. A quinta e última lição é que Deus nos concede graça mesmo no meio de nossas decisões mais destrutivas. No final, os benjamitas conseguem reconstruir suas cidades e recebem uma nova chance. No entanto, é essencial entender que, embora a graça exista, as decisões continuam trazendo consequências. O livro de Juízes termina com uma frase marcante: naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa frase resume toda a narrativa, destacando a falta de liderança e as consequências de cada um seguir seu próprio caminho. Espero que as lições desta história tenham tocado seu coração e ajudado você a refletir sobre as consequências de nossas escolhas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Deus te abençoe e até a próxima.